Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Castelo Cast. Hoje recebendo a Adriana, técnica de enfermagem, que vai bater um papo aí com os nossos estudantes. Essa é uma iniciativa da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada no Jardim Casqueiro, na cidade de Cubatão, que pertence à diretoria de ensino da região Santos. E esse processo visa, né, trabalhar as questões de liderança, de oratória e desenvolver também o protagonismo dos nossos estudantes. Quero agradecer a presença da Adriana. Seja bem-vinda, Adriana, e obrigado por aceitar o Obrigada, eu que convite agradeço. de contribuir com os nossos estudantes, né, cedendo um espaço do seu tempo, que deve ser precioso, né, como é para todos nós, né, e trazer um pouco da sua experiência, da sua formação nessa área que é técnico de enfermagem, que é tão necessária para a vida humana, tão necessária para que as pessoas possam aí talvez, né, restabelecer a saúde ou ter uma saúde, né, com mais qualidade. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Passo agora a bola para os estudantes, né, que vão conduzir esse processo, né, através aí de um roteiro, e ao final eu retomo para a gente fazer as considerações finais desse processo, que é um processo de ensino, né, de aprendizagem, uma ferramenta que trabalha algumas questões aí necessárias, né, para o desenvolvimento humano desses estudantes, e pensando também lá na frente, né, que eles possam ter também outras experiências similares num ambiente de trabalho, uma reunião, né, ou qualquer outro tipo de formação que muitas das empresas hoje já estabelece, né, reuniões online, reuniões por algum tipo de ferramenta, de aplicativos online, né? Então, a gente, né, busca trabalhar também essas questões para ir perdendo, né, a inibição, a vergonha, a timidez e as dificuldades de falar também com alguém, de conversar com alguém do outro lado da tela, né? Olá, Adriana, bom dia. Muito Oi, prazer, bom dia. eu me chamo Juliana, essa aqui é a Maria Eduarda. Prazer é meu. Oi. Estamos muito gratos por você ter aceitado o nosso convite para esse podcast. Eu que agradeço, me sinto muito lisonjeada Então, você poderia contar um pouco mais sobre a sua formação na enfermagem? com a minha formação, como eu me formei, como eu escolhi a profissão, é isso? Como você escolheu a profissão? Tá. Eu acho que eu sempre tive esse dom de querer cuidar, porque não é só na profissão, né? É questão de, eu acho que eu posso cuidar de todo mundo, mesmo sem poder, sem ter tempo, mas enfim. Na minha adolescência eu já queria fazer, né? Enfermagem, mas aí eu fui mãe, aí decidi que primeiro eu ia cuidar dos meus filhos e depois eu ia ver que faria, né? E há 9 anos atrás, aí então uns 10, 11 anos atrás, aí eu resolvi voltar a estudar, me formei e tem 8 anos que eu tô, 9 anos que eu tô formada e 8 anos que eu trabalho na área. E o que que te motivou a escolher essa carreira de técnico de enfermagem? Eu acho não, tenho certeza, né? Que é a questão de querer cuidar. Por um lado, isso é bom, mas por outro, acaba não sendo muito bom, porque eu quero cuidar de todo mundo, sabe? Eu quero arrumar um jeito de ter que cuidar de todo mundo. Certo. Quais são as principais responsabilidades no seu dia a dia quando tem o plantão? Minhas responsabilidades, É, o seu rapaz, dia a dia. rapaz, são muitas, viu? Imagino. Então, eu trabalho em 2 hospitais. Eu trabalho na sala de emergência, atendendo pacientes adultos, e no outro eu trabalho na pediatria, no pronto-socorro também. E você tem que estar atento a todo momento, né? Em questão, tipo, da responsabilidade, principalmente as medicações, sabe? Você tem que prestar muita atenção nas medicações que você vai fazer. A questão de você observar bem o paciente para saber se ele está bem naquele momento, se ele teve um rebaixamento, se ele teve uma melhora. Acredito que as maiores responsabilidades sejam essas.
Entendi. Você pode descrever um caso desafiador que você enfrentou e como você lidou com ele? Nossa, um desafiador. Ai, meu Deus. Ah, tá, tenho. É, atendi um menino de 14 anos. Quando eu cheguei no plantão, ele já estava na sala de emergência. Ele tinha feito uma cirurgia no nariz, né? Aí ele subiu a escada, desceu a escada correndo e começou a sangrar. Ele sangrava muito, ele vomitava muito sangue. E assim, todo momento ele olhava para mim e falava assim: Tia, pode falar, eu sei que eu vou morrer. E quem estava morrendo por dentro era eu, porque eu via tudo que estava acontecendo e eu ficava contando os minutos para o outro serviço, digo, outro hospital, aceitar ele para a ambulância poder levar. Graças a Deus foi aceito, veio o SAMU, levou ele, foi bem complicado, mas graças a Deus levaram. E depois que ele saiu, eu sentei na cadeira e comecei a chorar, porque eu achava que ele fosse morrer ali. E o mais gratificante foi que 2 dias depois eu soube que ele chegou bem, que ele fez a cirurgia e que ele sobreviveu. Certo. E como você mantém a calma e foco em situação de emergência? Olha, tem hora que a gente dá uma surtada, mas É, eu trabalho no hospital público, o hospital que eu trabalho é bem complicado, assim, não o hospital é complicado, sabe? É os casos, né? São muitos. Eu trabalho em Diadema, né? E às vezes chegam uns pacientes assim que faz a gente perder o juízo. Mas enfim, a gente tem que manter. Agora, eu acho que é dom, sabe? Eu acho que eu sempre quando eu chego no plantão, eu peço para Deus tomar conduta de tudo. uhum, Porque tem hora que você olha assim, você fala, eu não vou aguentar. Aí você fala, Deus me dá força. Aí você acaba conseguindo manter a calma, consegue manter o juízo, porque não é fácil. Verdade. Como que habilidade que você considera essencial para uma técnica de enfermagem? Primeiro de tudo, eu acho que para você ser um técnico, assim, não só um técnico de enfermagem, eu digo de forma geral, quando você tem que cuidar de outro ser humano, você tem que ter empatia. Você tem que Verdade. pensar assim, e se for um ente meu? Que é o que eu sempre falo, sabe? É o que eu sempre falo, porque às vezes você, que nem eu tô falando, tem uns pacientes que são bem difíceis. E se você não manter a calma, se você não ter um pouco de empatia, você acaba perdendo o juízo, sabe? E juízo é assim que eu digo, você acaba ficando estressado, nervoso, né? Mas eu sempre procuro pensar assim, eu não sei a história dele, eu não sei o que que aconteceu para ele estar aqui hoje, podia ser um familiar meu. Então, acho que uma pessoa que vai entrar nessa área da saúde, de modo geral, seja para fazer o que for, primeiro de tudo, ela tem que ter empatia. Olhar o próximo e, tipo assim, independente do que seja, bêbado, drogado, se ele tem qualquer tipo de doença, sabe? Você tem que olhar e falar: eu não sei a história dele, eu não sei por que ele chegou aqui, eu não sei por que ele está assim. sim, sim. E como você lida com os desafios de trabalhar em dois hospitais? Tipo, morar distante da família, como cuidar do seu psicológico? Então, há 2 anos que eu trabalho em 2 hospitais, né? Eu trabalhava só em um. Então, eu ia para casa um dia sim, um dia não. Hoje, eu acabo ficando um pouco aqui e um pouco em Cubatão, porque além disso, é bem cansativo, sabe? Para você ficar subindo, descendo, e às vezes aparecem algumas outras coisas para mim poder fazer, que eu não consigo fazer, aí eu acabo fazendo por aqui mesmo. E no começo eu achei que eu não conseguiria, que seria bem difícil, né? Mas graças a Deus eu estou conseguindo.
mas se eu pudesse, eu trabalharia do lado de casa. Mas é aqui que eu estou, né? Você pode compartilhar uma experiência gratificante que você teve com um paciente? Teve essa que eu te falei, né? Desse Sim. menino de 14 anos. E deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que o mais gratificante, acho não. O mais gratificante é quando você cuida do paciente e depois ele te agradece, sabe? Não que ele tenha que agradecer, não é isso, sabe? Mas assim, aí vem um familiar, aí conversa com você, porque a gente recebe muita crítica, sabe? Às Hum. vezes as pessoas, às vezes não, mas na maioria das vezes a gente recebe muita crítica, né? Porque fala que a gente não faz nada, que às vezes, assim, não tem como a gente se virar em 10, não é verdade? Então a gente tem que fazer um de cada vez. Como eu falei para você, você tem que ter uma atenção. Para a pessoa, você pegar 10 pacientes para fazer de uma vez e você errar as medicações, você errar alguma coisa. Só que tem paciente que não entende e é grosso com você, é ignorante, entendeu? Mas quando você pega um paciente ruim, que está entre a vida e a morte, e você consegue, junto com a equipe, que eu digo, nós técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, os médicos, né? E a gente consegue reverter aquela situação e você vê o paciente bem depois, é muito gratificante. Agora eu lembrei, tem uma colega nossa do SAMU que a mãe dela teve Covid e assim, e por várias vezes a gente que eu falo a minha equipe, a gente viu a mãe dela chegar perto da morte. Ela foi para UTI, ela entubou, ficou bem pertinho de morrer. E hoje ela tá tão bem, ela sobreviveu. Ela foi internada acho que umas 2 ou 3 vezes por causa do Covid. E hoje ela sobreviveu. E ela fala pra gente que ela é muito grata por tudo que nós fizemos por ela, né? Porque a gente, nessa época do Covid, foi bem difícil. Muito, muito, muito difícil. Você vê colega, né, chegar perto da morte, ou outros morrerem, você vê familiar de quem trabalha com você morrer, e hoje você vê que você conseguiu, né, uma equipe, né, no caso, conseguiu reverter a história de uma pessoa que estava à beira da morte. Isso é bem gratificante. Sim. Como você gerencia o estresse e o esgotamento emocional associados ao trabalho? Então, teoricamente, eu teria que fazer terapia, mas eu não gosto. Aham. Eu não gosto. Por que que eu não gosto de fazer terapia? Porque assim, foi o que eu falei pro terapeuta. Esse negócio de eu saber, vamos supor, semana que vem eu tenho consulta para ir lá falar alguma coisa que aconteceu na minha vida. Isso comigo não cola. Já fico estressada a semana inteira porque eu tenho que ir lá e eu acabo não indo, Uhum. entendeu? Então eu procuro fazer algo alternativo, coisas que me fazem ficar bem, sabe? De vez em quando eu vou para academia, mas eu só gosto de aula coletiva. Adoro viajar. Eu acho que viajar para mim é a melhor terapia do mundo. Se eu pudesse, eu Legal. viajava todo mês, mas as minhas folgas não deixam dinheiro também, né? E eu gosto de fazer crochê também, é uma coisa que deixa a minha mente assim totalmente zen. Mas o correto mesmo seria fazer terapia, porque a gente passa por muitas situações, sabe? E você acaba acumulando, né, situações e chegando ao esgotamento físico e mental também. Graças a Deus, o físico a gente sempre tem, mas o mental, assim, nunca cheguei ao ponto de falar, não aguento mais, tô desistindo. Mas no dia que eu ver que eu não estou bem, aí eu vou procurar ajuda e vou vencer essa barreira de não querer fazer. Hum. Como que você separa o profissional da sua vida pessoal?
No começo foi bem difícil, porque eu ia para casa e eu ficava pensando nos pacientes. E eu não tinha paz, porque eu não dormia, eu ficava pensando, meu Deus, o que que aconteceu com aquele paciente? Aí eu ficava perguntando para os colegas, né, que assumiu o plantão depois. Só que eu vi que isso estava me fazendo muito mal, né? E hoje eu consigo. Hoje eu pus na minha cabeça o seguinte: eu sair da porta para fora, vai ficar lá. Claro que tem casos que não dá, que a gente conversa depois, né, entre a equipe, a gente conversa, a gente, pô, aquele paciente assim e tal. E mas hoje eu estou bem melhor do que no começo. No começo foi difícil, mas hoje eu consigo administrar melhor. Mas assim, se eu falar para você que eu largo de mão, é mentira, viu? Entendi. E que conselho você daria para alguém que está começando nessa área agora? Rapaz, o meu filho começou a fazer enfermagem, o mais velho. Sinceramente, eu não queria que ele fizesse. Eu não Uhum. queria que ele fizesse, porque assim, a nossa vida na enfermagem não é fácil, sabe? Sabe aquela história de matar um leão por dia? Sim. A gente mata um zoológico inteiro. Nossa Senhora. É, Caramba. a gente mata um Difícil zoológico então, hein? inteiro. É muito difícil porque assim, eu não sei se vocês estão a par disso, né? Há muito tempo, nós lutamos pelas 30 horas, né? Tem cidade que assinou que os funcionários trabalham 30 horas semanais, né? Outras cidades, não. Tem muita Uhum. cidade que não está nem aí, que os governantes não estão nem aí para isso, É. sabe? E também tem a questão do salário, né? O salário realmente, infelizmente, não condiz com o que a gente trabalha, né? Não, Mas é assim, para quem trabalha em hospital, enfermagem, o salário também. então assim, eu não vou falar para você que eu reclamo do que eu recebo, não estou reclamando do que eu recebo hoje, ao contrário, eu sou muito grata, Sim. sabe? Eu sou muito grata pelo meu emprego, entendeu? Mas podia melhorar, sabe? Acho que eles podiam olhar mais para a gente, olhar mais para a nossa classe. Sim, quando vocês trabalham, você deveria ganhar bem mais agora. Entendeu? Eles poderiam olhar um pouco mais para a nossa classe, essa questão das 30 horas, essa questão do piso salarial, que está uma Com briga certeza. assim eterna, é uma briga eterna. Por muitas vezes não temos condições de trabalho, e eu não estou falando só de onde eu trabalho, eu estou falando de modo geral, tá? Não estou falando o hospital que eu trabalho, eu falo de modo geral na profissão. Tem muitos lugares que não tem condições nenhuma de trabalho. E a gente acaba se virando e improvisando. E a gente costuma falar que o esparadrapo resolve a vida de qualquer pessoa. Se você é da enfermagem, com esparadrapo você vai até para a lua. Exatamente. Esparadrapo resolve tudo. Então a gente acaba, né, se virando. E, mas assim, eu tenho fé que, quem sabe futuramente isso vai mudar, É. né? Quem sabe os governantes, eles olhem um pouco mais para a gente, porque hoje, o que que a gente pensa, né? Eu falo por mim, eu falo por muitos colegas também. Na época da pandemia, batia palma, mandava lanchinho, mandava presente, mandava aquilo. Tipo assim, a pandemia, eles são guerreiros, né? Estão lá lutando, enquanto está todo mundo em casa, eles estão lá. E agora? É. Você acha que alguém olha por nós? É. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa de uma pandemia para as pessoas olharem para a gente. Você entendeu? Então, é isso que deixa a gente um pouco desanimado. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Mas é aquilo, ó. Eu não tenho dúvida da profissão que eu escolhi. Eu gosto muito do que eu faço, tá? E no dia que eu falar assim, para mim não dá mais, ai, para mim tanto fez como faz,
você pode ter certeza que eu paro. Porque a partir do momento que você pensa, ai, tanto fez como faz, como é que você vai cuidar da vida de alguém? É, Não tem condições, sim. né? Eu já ouvi muitos falarem assim, ah, eu tô acostumada. Ah, gente, não é assim. Eu não consigo ver dessa forma, sabe? Há 2 meses e meio, mais ou menos atrás, eu estive do lado, eu, sabe? Porque o que me deixou mais assim, eu falei, gente, quase todo dia eu recebo um paciente infartado e o paciente sobrevive. Por que o meu pai não sobreviveu? Onde eu errei? E nem fui eu que atendi ele, eu só levei ele para o hospital. E assim, o atendimento dele, eu não tenho do que reclamar também, tá? Ele foi atendido aí no pronto-socorro central, eu não tenho do que reclamar, ele foi feito tudo direitinho, tudo que tinha que ser feito foi feito. Eu sou muito grata à equipe que atendeu o meu pai, né? Mas infelizmente ele teve um infarto muito extenso e não tinha o que fazer. Uhum. Isso Sim, sim. para mim, assim, foi muito difícil, porque eu ficava imaginando, gente, mas por quê? Porque todo dia um paciente infarta e a gente consegue reverter. Tem casos que a gente não reverte, mas a maioria a gente reverte. E eu fiquei me perguntando por que na minha vez não conseguiu reverter, né? Então hoje eu penso muito em relação a isso. Quando eu estou com um paciente dentro da sala de emergência, ou não só na emergência, como em qualquer outro setor, eu sempre tento fazer com que a família entre, com que a família veja, porque a gente não sabe o que que vai ser depois, né? É aquela história, a gente nunca sabe quando vai ser o último adeus. Pois é. Aí é onde entra a parte da empatia, né? Você Uhum. tem que, principalmente depois disso, de eu estar do outro lado, eu acho que isso aumentou um pouco mais em mim, Sim. né? Mas, enfim, a vida segue, né? Foi uma perda irreparável e mas eu tô tranquila, sabe? Já tive um pouquinho pior. Hoje eu tô bem e não me arrependo. Não me arrependo do que eu escolhi, não me arrependo dos desafios que não são fáceis, né? E continuo a seguir até quando Deus permitir. Tá certo. Então, obrigado por esse podcast. Agora nossas perguntas acabaram. De novo, eu sou Eu que grato por você ter, agradeço. sou grato por você ter aceitado. Nós estamos gratos por você ter aceitado esse convite, tá bom? Eu Muito também. obrigado de verdade pelo seu conhecimento que você pôde passar para a gente, que a gente estava com dúvida em em certas coisas da sua Aham, formação, do que acontece na área, de emergência aham, principalmente. sim. E a gente é muito grato por você ter participado, tá bom? Agora eu vou Eu também passar a sou voz para muito o professor. grata. Tá bom, Obrigado, muito viu? obrigada. Obrigada. Adriana, é, Oi. gratidão, né, pela participação, pela sua disponibilidade mais uma vez, né, em contribuir aí com os nossos estudantes, trazer um pouco da sua experiência, né, uma área extremamente delicada, desafiadora, né, porque lida né, com a saúde, né, lida com pessoas em estado de, terminal, né, então a gente sabe Uhum, o quanto é difícil, né, o quanto é desafiador viver o dia a dia de um hospital, viver o dia a dia da sua profissão, né, com pessoas que chegam, né, para serem cuidadas, né, muitas delas saem aí com a saúde restabelecida, mas tem outras situações que infelizmente fogem, né, do nosso sim, controle, que é parte do próprio processo da vida, né, que a gente não tem como, né, correr disso, mas a gente agradece aí pela sua disponibilidade, você trouxe algo, né, extremamente pessoal, né, quando você traz aí a sua experiência com relação ao seu ente, né, querido que veio aí a falecer, não é? Associando também com a sua experiência profissional, né, de pessoas que você atende no seu dia a dia com situações, né, semelhantes, mas a gente agradece aqui com o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, né,
eles, né, conseguiram assim atingir, né, os objetivos da proposta, né, que é ir trabalhando essas questões, essas dificuldades, de falar com alguém, de interrogar, de questionar, de, né, de apresentar um pouco das suas ideias, de utilizar o seu lado criativo também, né, e de trabalhar de forma conjunta, trabalhar em equipe. Você sabe muito bem, né, o que é trabalhar em equipe, a importância disso. Então a gente precisa trabalhar aqui Sim, também no ambiente escolar, né, desenvolver essas habilidades, porque lá na fora, no ambiente de trabalho, a gente vai precisar o tempo todo estar trabalhando questões em grupo, em equipe, né, de forma sim, coletiva, né, pensar as situações, as resoluções, né, pensar aí a melhoria, né, aqueles que queiram seguir a área da saúde, a melhoria, sim, por sim. exemplo, de um paciente, né, de forma conjunta, de uma forma interdisciplinar. Você tem um conhecimento, seu colega tem outro, né, então, com base no conhecimento de todos, vocês estabelecem aí o melhor plano ali de ação para atender aquele paciente, né? Em outras funções, em outras profissões também, é, não foge disso, né? Então a gente Sim, agradece. de modo geral. E essa questão de equipe, né, não é fácil, principalmente na área da enfermagem, é incrível. E eu vou falar para você, a minha equipe da emergência, a gente já trabalha há um bom tempo junto. E se eu falar para você que todo dia é rosas, eu vou estar mentindo. Mas uma coisa eu garanto para você, eu não troco a minha equipe por nenhuma outra, porque a gente sempre está junto, sabe? A gente está junto na alegria, na tristeza, nos perrengues, nas festas, e eu não troco a minha equipe por nada na vida. Eu já falei para eles que eu só saio dali se todo mundo sair junto. Mas não só se, né, se acontecer alguma coisa que realmente a gente precisa se separar, mas fora isso, a minha equipe é a melhor. Não tem nem o que questionar. É fundamental, né? Ter uma equipe, né, que trabalha de forma aí conjunta, coesa, né? E que trabalha também em harmonia, né? A gente sabe dos desafios, mas é importante, Sim, né, ter um grupo que se respeita, né? Que estabelece uma relação ali harmônica, né? Para o bom desenvolvimento das funções, né? A gente passa o maior tempo aí no trabalho, então se a gente não sim, tiver um ambiente de trabalho agradável, né, é. imagina eh, como Como deve é que vai ser as ser, né? dificuldades, É, né? eu falo que eles são minha segunda família. Então a gente agradece aí mais uma vez a sua disponibilidade, né? Eu que Agradece também agradeço o os convite. demais integrantes do grupo, né? A Luna, que fez o contato contigo, né? Que combinou, passou as questões, que né, agendou o horário contigo, os demais integrantes do grupo também, tem a Mayra, né? Tem a Beatriz, né? Quem mais faz parte do grupo? A Ana Luísa, né? Tem outros estudantes, a Agatha, que faz parte também desse trabalho, né? Do desenvolvimento desse trabalho. Então a gente parabeniza, né, cada um deles, não só a Maria Eduarda e o Juliano que conduziram essa entrevista, mas os demais integrantes também, por toda a preparação para que pudéssemos realizar esse encontro no dia de hoje. Sou É, grata a quero, todos eles. quero agradecer, né? E passo agora para você também para estabelecer uma consideração final sobre como foi para você esse processo, né, e deixar também uma colocação para os nossos estudantes aí, ou alguma orientação. Olha, para mim foi bem desafiador, viu? Apesar de eu falar bastante, eu tenho uma facilidade com isso, mas um podcast para mim é novidade. Eu não sei nem como é que eu me saí, porque eu tô me olhando aqui, eu tô vermelha, me tremendo, mas assim, foi bem legal. Agora, fosse estudante, ai meu Deus, eu vou falar o que eu falo para os meus filhos. Vocês têm que estudar. Fala para eles, vai estudar, porque é o seguinte, o pessoal costuma falar assim, né? Que vai estudar que a caneta não pesa, mas pesa. Não se iluda, não. E outra coisa, o principal é que eu acho que vocês têm que escolher alguma coisa que vocês realmente gostem, sabe? Vocês não têm que escolher uma profissão porque o meu pai quer que eu seja isso, porque a minha mãe quer que eu seja isso. Não. Você tem que escolher o que você quer, o que você se sente bem, e o que você acha que você vai, tipo assim,
é isso que eu quero para minha vida. Você faz uma escolha hoje. Aí você começa a falar, não é isso, não dá, não consigo. Não tem problema, você para e começa outra, até você se encaixar. Porque a vida é assim, né? A gente vai se encaixando, a gente faz uma coisa, faz outra, e no final Deus ilumina e a gente acha o correto, não bem o correto, né? O que é para a nossa vida, entendeu? Tá certo, Adriana, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer também as pessoas que nos acompanham, né? Através das nossas plataformas, ou no Instagram, no YouTube, ou no Spotify, né? Se deixem aí, né, os comentários, as sugestões, né? Avalie também o nosso trabalho para que a gente possa melhorar essa iniciativa, essa ferramenta pedagógica de ensino e aprendizagem. Muito gratidão aí a todos, gratidão, Adriana, mais uma vez, e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até, tchau.